Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Tech Robertson e hoje eu vou mostrar para vocês como instalar a ferramenta CLI da AWS, que é a Command Line Interface, que vai permitir você gerenciar alguns serviços na AWS ou apenas consultar via linha de comando, seja no Linux ou no Windows. Essa ferramenta é muito utilizada para o pessoal que gosta de fazer certos scripts para agilizar seu trabalho ou até mesmo para fazer alguns deploys na AWS. Para que você possa utilizar o CLI, você tem que instalá-lo primeiramente, obviamente, a ferramenta na sua máquina, e ter um usuário com as permissões que você necessita do serviço que você quer consultar. Por exemplo, se você quer consultar o S3, você tem que ter essas permissões vinculadas a esse usuário, e nesse usuário do IAM você precisa criar a Access Key ID para ele. E isso eu vou mostrar agora para vocês. Bom, seguindo aqui, nós vamos ir direto na documentação da AWS para a instalação dessa ferramenta no seu computador. A opção aqui tem do Windows e tem do Linux, também do macOS eu não vou explorar agora. Não é muito o foco do pessoal que tem pesquisado aí no YouTube, principalmente no meu canal. Para a instalação do Windows, você basicamente vai clicar aqui no link que é demonstrado. Quando ele baixar, você vai clicar em executar, vai dar Next, aceitar os termos e Next até o final. Tá? E ele vai fazer a instalação para você. Que ele fizer a instalação, você precisa, caso você esteja com o seu prompt aberto, abrir novamente o seu prompt, né, o CMD, para que possa fazer o teste, por exemplo, AWS --version, para ver se a instalação ocorreu com sucesso. Ele não aceitou o comando. Agora que ele finalizou, vou abrir aqui de novo, AWS --version, e pronto, tem aqui configurado, já está instalado a minha ferramenta na versão 2.13, que é a versão que traz algumas funcionalidades adicionais bem bacanas. Bom, tendo em vista aí a instalação no Windows, que foi bem simples, eu vou partir para agora a instalação do Linux. Também aqui você vai ter a orientação de como fazer essa instalação no Linux. Como ela está numa sequência aqui um pouco, eu preciso fazer algumas leituras, eu já anotei um resuminho aqui para mim, tá? Para simplificar essa instalação. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, ter que ter previamente o pacote unzip instalado para que ele possa descompactar esse arquivo que será baixado da ferramenta na AWS, do AWS CLI. Então eu vou aqui no meu terminal, instalar o unzip primeiramente, em seguida eu vou baixar o pacote AWS CLI v2 na AWS. O próximo passo, eu vou descompactar esse arquivo. E por último, eu vou instalá-lo. Esses comandos estão lá no guia, na documentação da AWS, que você poderá consultar. E ele diz aqui, ó, você agora pode rodar o comando, o caminho completo que ele está passando, né? Então eu vou passar o caminho completo aqui. E aí eu tenho a mesma versão 2.13. Eu acho que ele não vai chamar aqui sem o caminho completo. Chamou também, ótimo. Então, o que você vai precisar agora para configurar o AWS CLI aí na sua máquina? Basicamente, o que o AWS Configure, que é a ferramenta que faz isso, ele vai te pedir algumas informações para que você possa configurar automaticamente o arquivo que ele usa para fazer essas consultas na nuvem. Bom, nesse caso eu deixei aqui um usuário previamente criado, chamado, na minha conta, Robertson CLI. Esse usuário está com uma policy atachada nele diretamente, somente de read-only access. E aqui em Security Credentials eu vou criar uma access key para ele. Vou marcar aqui que é essa opção Command Line puramente. Tem outras opções porque ele vai simplesmente, de acordo com a opção que você selecionar, vai te dar algumas recomendações de segurança. Nesse caso aqui ele diz que você pode usar o Cloud Shell, ou se você for usar o AWS CLI V2, você tem que habilitar uma camada a mais de segurança aqui no IAM Identity Center. Tudo bem? Vou clicar aqui, eu entendo isso, mas eu não vou fazer esse tipo de configuração agora. Vou botar aqui o meu nome para identificar essa chave mais facilmente. E Create Access Key. Ele vai criar aqui um número, um Access Key, a chave, né? E aqui você repara que eu dei o comando aqui AWS Configure, e ele está perguntando Access Key ID. Vou botar aqui. Ele tem uma secret aqui, tá bom? Eu vou mostrar aqui, não tem problema, que eu vou ocultar esse usuário logo em seguida.
vou removê-lo. Ele diz a default region, caso você tenha, para que você não precise mencionar nos comandos AWS CLI. Vou botar aqui o de São Paulo. E o output format eu não vou botar nenhum. Se eu quisesse, eu poderia botar JSON, por exemplo. Bom, tendo em vista isso, eu acabei de fazer minhas configurações do AWS CLI. Essa informação vai ficar aqui no cat AWS Credentials. Tá? Vou voltar aqui, cat.ws/credentials, nesse diretório dentro da home do usuário. Vai ficar essas configurações. E se você tiver que mudar, você pode vir aqui diretamente e mudar. Tá? Repara que aqui em cima ele tem um default entre colchetes. Tá? Quando você tem muitas contas para gerenciar, que você tem você precisa criar perfis para cada conta que você vai usar. Então, sempre no comando que você for dar para interagir com a AWS via command line, você vai mencionar antes o menos profile, ou seja, se você tivesse aqui mais por perfis, AWS, vamos lá no credentials, vou editar esse arquivo. Se eu tivesse que incluir mais, eu faria apenas isso aqui, ó. Obviamente que mudariam as credenciais, né? Se é outra conta, você vai mudar as credenciais. E iria incluindo aqui as outras credenciais que eu quero. E aí eu botaria aqui, por exemplo, sei lá, dev. Aí eu tenho uma outra conta. Tudo isso que eu estou botando aqui entre colchetes se chama o profile. É o que você vai chamar na hora que você botar na sua linha de comando, e eu vou mostrar como fazer isso. Obviamente que isso aqui muda, tá, pessoal? Então, vou deixar assim, só para que eu possa fazer um teste. Se você tiver apenas uma conta, ou se você não mencionar o profile na hora que você fizer o comando, como eu vou fazer aqui agora no primeiro, um AWS, por exemplo, vou chamar o serviço, que é logo em seguida, e eu vou dar um ls lá no S3, tá? Para ver as buckets que tem lá. Eu não estou mencionando nenhum profile antes, então o que significa? Que ele vai usar o default, que é o que eu tenho configurado lá. Beleza, então ele listou as buckets que eu tenho lá disponíveis na minha conta. Agora, o que eu vou fazer? Se eu tivesse várias contas configuradas ali, como eu falei, eu poderia fazer o AWS S3 ls menos profile e o nome do meu perfil. Lembra que eu criei um perfil chamado dev lá, botei ele entre colchetes, embora seja o mesmo que eu tenho aqui? Então eu vou fazer dessa forma e ele vai conseguir também executar a chamada. Viu como é que aconteceu? Então você repara, você pode configurar default e começar a utilizar se você tiver apenas uma conta. Agora, se você tiver várias contas, você precisa fazer essa configuração. Você repara que foi manualmente. Eu vou lá, por exemplo, só para finalizar aqui, eu vou tirar esse. Eu nunca fiz. Eu imagino que vai funcionar. Eu vou dar aqui o comando agora, o AWS S3 ls profile. E ele me trouxe o mesmo resultado. Agora, eu não vou botar nenhum tipo de profile ali passar. Ele vai pegar o default. Mas o default não existe mais. E o que acontece? Ele diz que não encontrou. Então, ele te recomenda que você use o AWS Configure para configurar esse serviço. Você poderia ter escrito lá diretamente, daquela forma, daquele jeitinho, também para configurar as suas credenciais da AWS para acesso via CLI. Bom, então por hoje é só. Espero que tenham entendido como funciona o AWS CLI, como configura, e também como que utiliza o profile nele. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique aí em inscrever-se, dá um joinha aí pra gente, compartilha com seus amigos. No começo assim não está tão perfeito, mas a gente vai melhorar com o tempo e trazer conteúdos melhores. Esse é um conteúdo simples, mas eu vejo que na busca, quando eu faço umas consultas prévias no canal, nas ferramentas de Big Data lá que o Google disponibiliza pra gente, o YouTube, perdão, eu vejo que esses termos são muito buscados e por isso que eu estou disponibilizando esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção, tenham um ótimo dia.